Meu querido aluno, antes de mais nada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de acordo com a ocasião que você esteja vendo essa aula. É um prazer. Meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos falar de um assunto especial. Círculos, começando pelos ângulos na circunferência. Vem comigo e olha para cá. Circunferência. Primeira logo, definição dela. É o lugar geométrico formado pela união dos pontos, o quê? Equidistantes de um ponto fixo. Que ponto fixo é esse? O centro da circunferência. Já que eu tenho circunferência, círculo, eu vou te relacionar o seguinte item. Círculo é toda a região que fica no interior da circunferência. Logo, desde a circunferência até esse pontozinho que a gente acabou de falar, o centro dela. Meu aluno, quando eu pegar a circunferência ou o círculo, você tem alguns elementos importantíssimos que eu vou começar a citar para você. Dentre eles, começaremos por qual? Pelo raio. Depois teremos o arco, depois o diâmetro, mais à frente a flecha, a secante e a tangente. Todos representados agora para você na seguinte figura. Olha, meu aluno, guarda isso para mim. A distância do centro à circunferência é o quê? O raio. Depois, a distância de dois pontos aqui na circunferência, unidos, do E ao C. Esse segmentozinho daqui vai ser chamado de quê? Corda. Mais à frente, esse daqui, olha só, do A ao B, vai ser chamado de quê? Diâmetro. Mais umzinho, poucos sabem, mas importantíssimo, quando você tem aqui a distância do ponto F até o ponto D, esse pequeno segmento tem um nome. Qual o nome dele? Flecha. Olha, cuidado, ela faz aqui um ângulo de quanto, hein? 90, um ângulo reto. Lembra para mim, EC, nesse pedaço aqui da circunferência tem um novo nome. Como é que é o nome desse pedaço daqui? Arco. E por último, a gente viu dois casos. Quando vem uma reta e corta em dois pontos. Quais são os pontos? E e C. Daqui a aqui era um segmento, corda. Agora, quando pega a reta inteira, qual o nome dela? Secante. Para findar. Esse é conhecido de muitos. Qual? A tangente. O nome já é bem conhecido por você ouvir. Tangencia. Bem próximo, toca, rebate ali, vai ser a reta R. Ela tangencia a circunferência em que pontinho? G. Valeu ou não valeu? Vamos agora para os ângulos e os arcos nessa circunferência. Olha, ângulo central. Olha a figura, para você entender bem o que é um ângulo central. Na figura aqui, nós temos o quê? O ângulo central. E analisa bem comigo, o seu vértice fica exatamente aonde? No centro dessa circunferência. E, por favor, o ângulo aqui é qual? Alfa. Guarda. Toda vez. Rodrigo, é uma vez só? Não. Toda vez que o vértice do ângulo estiver exatamente aonde? No centro da circunferência, o que você vai poder afirmar? Que o valor desse ângulo é exatamente igual ao valor do arco compreendido por ele. Como assim do arco compreendido por ele? Volta comigo. Olhando aqui, nós temos o ângulo alfa, como eu comentei, o vértice dele está no centro. E o alfa está olhando para que arco? Para o arco o quê? AB. E se o alfa está olhando para o arco AB, guarda, se AB, independente de, valesse 100 graus, quanto vai valer esse alfazinha daqui? 100 graus. Pergunto a vocês, muda o texto. Se o alfazinho aqui valesse 80 graus, quanto iria valer o arco AB? 80 graus. Por quê? Porque toda vez que o vértice estiver no centro do círculo, eu posso dizer que aquele ângulo é o quê? Central. E o valor dele é exatamente igual ao quê? O valor do arco em graus. Valeu ou não valeu, meu aluno? Pula agora para um segundo ângulo, ângulo inscrito. Olha só, no ângulo inscrito, o vértice está no centro, como a gente falou anteriormente? Não, o vértice dele está exatamente sobre quem? Sobre a circunferência. Rodrigo, não entendi. Como assim sobre a circunferência? Olha, o ponto A está na circunferência, o ponto B está na circunferência e o vérticezinho V também se encontra onde? Na circunferência. Meu aluno, eu não quero que você confunda
Ângulo central, o vértice se encontra no centro da circunferência. Ângulo inscrito, o vértice se encontra na própria circunferência. E qual é a relação? No ângulo central, o arco era igual ao ângulo central. Agora ali muda. Muda como? Olha só. Aqui temos o alfa. Se daqui a aqui o AB valesse 100 graus, quanto iria valer o nosso alfa? 100? Não, 50. Guarda isso para mim. Enquanto que o ângulo central era exatamente igual ao arco, o ângulo inscrito vai ser exatamente o quê? A metade do arco compreendido por ele. Então, podemos afirmar que esse ângulo alfa é exatamente o quê? A metade. A metade de que arco? Do arco AB. Puxa vida, pensa comigo. Se alfa é a metade do arco AB, AB é o que de alfa? O dobro. Não entendi. Claro que entendeu. Se eu chegasse para qualquer um de vocês agora e falasse assim, você tem a metade da minha idade. Se você tem a metade da minha idade, eu, por consequência, vou ter o que da tua idade? O dobro. Ou seja, volta aqui e me responda. Suponha que aqui tenha alfa igual a 60 graus. Ué, e se alfa é 60, quanto vai valer o arco, hein? 120, porque se o ângulo é metade do arco, o arco é o dobro do ângulo. Maravilha. Pula para mais um, ângulo de segmento. No ângulo de segmento, você vai recordar o conceito. Aqui eu tenho uma reta R. Aqui eu tenho uma corda que vai de A até B. Aqui no desenho está até sendo prolongada, mas eu quero que você entenda que aqui eu tenho uma tangente e uma corda. Toda vez que eu tiver uma tangente encontrando com uma corda, forma um ângulozinho alfa. E esse alfa está o quê? Está olhando para o arco AB. Guarda só uma coisa para mim. Se o alfa está olhando para o arco AB, eu vou poder te afirmar o quê? Que o alfa também vai ser o quê? A metade. A metade de AB, Rodrigo? É. Por quê? Só quero que você entenda um segredo. Independente de... O vértice dele se encontra sobre a própria quê? Circunferência. Ah, mas não são duas cordas. É verdade, não são duas cordas. Mas pensa aqui comigo. Se eu fizesse uma brincadeira com você, tá vendo essa reta tangente? Pega ela e transforma ela numa corda aqui. Estranho. Olha a pergunta, hein? O ângulo formado aqui seria metade do arco que vem até aqui. Aumenta um pouco. O ângulo formado aqui, a metade desse arco até aqui. Aumenta mais um pouco. Ué, o ângulo formado aqui seria a metade do arco que viria até aqui em cima. Vai chegar um momento que você não vai ter mais uma corda. Vai ter a própria tangente. E eu te pergunto, o ângulo formado aqui vai ser o que do arco compreendido ali? A metade. Ou seja, guarda comigo, se daqui a aqui vale 120, quanto vai valer esse ângulozinho daqui? 60. Quer ver melhor? Se eu pego essa circunferência toda, eu posso te garantir que uma volta inteira tem quantos graus? 360. Independente de... Divida de novo. Daqui a aqui vai ter quantos graus? 120. E daqui a aqui para 360 falta quanto? 240. Guarda para mim. Esse ângulozinho daqui é a metade disso aqui. Eu esqueci. Quanto é metade de 120? 60. Agora, não vai me errar essa parte. Está vendo esse restante de arco aqui? Tem quantos graus aqui? 240. E, por favor, independente de uma corda AB e uma tangente, esse ângulozinho daqui também é um ângulo de segmento. E quanto vai ser a metade de 240? 120. Opa, Rodrigo, me perdi. Não. Acompanha o que a gente falou. Daqui a aqui, uma volta inteira, 360. Dividir em 120 e 240. Metade de 120 vira o quê? 60. Metade de 240 viraria quanto? 120. Opa, 60 graus mais 120 graus dá exatamente o quê? 180. Faz sentido ou não faz? Claro que faz, porque quando você olha para essa reta tangente, o que eu posso te garantir? Que esse ângulo mais esse, somados, dão exatamente o quê? 180 graus. Vamos pular para mais um. O ângulo excêntrico interior.
No ângulo excêntrico interior, eu quero bater um papo com você. Presta atenção. Aqui eu vou ter dois. Dois, Rodrigo? Dois ângulos excêntricos interiores. E, não vai me errar. Primeira pergunta. Eu tenho ali duas o quê? Posso dizer que são duas cordas ou duas secantes, que vão se encontrar ali e vão formar os ângulos. Só que eu quero que você preste atenção não nisso, e sim no outro detalhe. Elas se encontraram nesse ponto aqui. Muitos têm essa curiosidade. Esse ponto aqui está no centro do círculo? Não tem obrigação. Não tem obrigação. E o que eu quero que você guarde? Aqui tem um ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, esse ângulo aqui é igual a esse daqui. E por quê? Lembra, lá em ângulos, conceito, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. E todos os ângulos opostos pelo vértice sempre são o quê? Iguais. Ou seja, se aqui é alfa, aqui também é o quê? Alfa. Da mesma forma, se aqui é o quê? Beta, aqui em cima também teria que ser o quê? Beta. E sabe o que eu quero que você guarde? Olha só, toda vez que você pegar ali o ângulo excêntrico interior, você vai analisar da seguinte forma, independente de, guarda esse segredo. As duas retas se cruzaram, as duas secantes estão se cruzando. Eu quero que você olhe para essa brincadeira aqui que eu vou fazer. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Só que esse ângulo aqui está olhando para um arco, para a parte interna de um arco. Esse outro ângulo aqui está olhando para outra parte interna de um arco. Sabe o que eu quero te contar? Com um segredão para você guardar, que esse ângulo vai ser exatamente o quê, hein? Olha para cá. Esse ângulo alfa vai ser a soma do arco AD mais o arco CD, e isso tudo dividido por 2. Ué, Rodrigo, se dá certo aqui, tá vendo esse beta? Ele está olhando só para um arco? Não, ele também vai estar olhando para dois arcos. Como assim dois arcos? Te explico. Se aqui é beta, do lado de cá é o que também? Beta. E olha agora comigo. O beta aqui está olhando para o arco o quê? AD. Enquanto o beta aqui de baixo está olhando para o arco o quê? BC. Então, quem seria beta? AD mais o quê? BC sobre quanto? 2. Olha isso na fórmula. Aqui temos a fórmula agora. Analisa comigo. Alfa seria igual ao arco AB mais o arco CD sobre 2. Enquanto beta seria igual a quem? O arco AD mais o arco BC também sobre 2. Meu aluno, ambas, tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo excêntrico interior, tem a demonstração no teu material. Eu escrevi exatamente para você poder compreender essa demonstração de uma maneira melhor. Porém, isso que eu estou te falando aqui agora é uma dica para você ganhar um tempo, resolver uma questão mais rápido. Conceito você sabe, porém,